Ela é baseada no Salmo 32, se você quiser abrir sua Bíblia nesse texto. Salmo de número 32. E ela fala sobre a necessidade que todos nós temos de arrependimento e de abandono do pecado. A mensagem de arrependimento e abandono do pecado é uma mensagem que nós vamos ouvir a nossa vida cristã toda, independente de quantos anos nós permaneçamos junto à Igreja de Cristo. Eu estou na igreja há quase 50 anos, é a mesma idade que eu tenho. E desde criança eu ouço sobre esse tema. Depois de ser ordenado ao pastorado, continuo pregando sobre esse tema. Aqueles que vieram antes de mim pregaram sobre esse tema. Aqueles que virão depois continuarão pregando sobre esse tema, porque é um tema extremamente necessário às nossas vidas. Nós precisamos ser lembrados disso o tempo todo, a fim de não acumularmos em nossa alma o lixo que nos impede de provarmos uma vida cristã abundante. No Salmo 32, Davi tem diante de si a sua culpa pelo adultério com Batseba e a responsabilidade do homicídio contra Urias. Isso trouxe consequências ao rei e a sua família. Você sabe, em 2 Samuel é descrito, quando o profeta Natã então confronta Davi, e Davi é disciplinado por Deus. E nesse Salmo 32, Davi expõe a sua experiência de disciplina e de restauração. E por que isso é importante para nós? Porque o relato de Davi é um aviso, sim, um aviso para todos nós. Não se brinca com Deus. A vida espiritual é algo sério. Seguir a Jesus Cristo é algo muito sério. A vida espiritual é a questão mais séria da nossa vida. Nós não brincamos com as coisas de Deus. Nós não zombamos de Deus através do relaxo numa vida que diz servir a Cristo, mas que pouco sabe sobre Ele. Nós não permitimos que o pecado volte a fazer em nós aquilo que fazia antes de conhecermos a Jesus Cristo. Então o relato de Davi é um aviso. Cuidado, tenha zelo. Cuidado, leve a sério a sua vida espiritual. Mas o relato de Davi também é uma luz de esperança. Mesmo quando o pecado vem atingir a nossa vida e provoca em nós aquilo que Davi diz, há uma luz de esperança no Salmo 32, demonstrando que todo salvo que confessar e abandonar o seu pecado, a verdade do verso 1 se tornará real. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Você sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Nós hoje vivemos num mundo onde a felicidade é vendida em pílulas, literalmente. Nós vivemos num mundo onde a felicidade vem numa caixinha de remédios. Olha, tome isso aqui e você vai esquecer dos seus problemas, você vai esquecer das suas lutas, vai esquecer das suas dores, vai esquecer daquilo que te atormenta. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: confesse e abandone o seu pecado, e você vai ver e provar o que é uma verdadeira felicidade. Aquilo que Davi ensina está de acordo com aquilo que Provérbios 28:13 diz. E se você não sabe de cor esse versículo, é bom que você o saiba e o relembre todos os dias. Eu gostaria que você lesse comigo em voz alta. Leia comigo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há uma ordem aqui, há um aviso: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Graças a Deus, porque as misericórdias dele se renovam a cada dia. Não há falta de misericórdia. A misericórdia é abundante da parte de Deus. Por isso, é preciso que demos ouvidos a Davi
e eu vou estabelecer alguns pontos nos quais é importante que nós estejamos cientes dessa verdade. A primeira questão que eu quero colocar diante de você é que nós precisamos reconhecer que encobrir o pecado no nosso coração produzirá sofrimento na alma e no corpo. Você deve estar ciente disso. Quando, como filhos de Deus, nós pecamos contra o nosso Deus, independente do pecado que for, a disciplina dele trará realmente sofrimento de alma e corpo, e como nós podemos entender que isto é verdade. Olhe para os versos 3 e 4 do Salmo 32. Quando eu guardei silêncio, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite, preste atenção nessa expressão, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sim, a ciência hoje dá N razões para o sofrimento e procura realmente calar o sofrimento da nossa alma, mas ela jamais reconhece que o sofrimento também pode vir pela mão de Deus, que o sofrimento de nossa alma também pode ser resultado da mão de Deus estar sobre nós, porque guardamos em nosso coração pecados que não deveriam estar ali. Ele diz: quando eu guardei silêncio, enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não confessei que havia algo de errado na minha vida, enquanto eu não confessei que havia algo que ofendia a Deus no meu viver, eu não tive descanso. Você pode procurar todo tipo de solução, você pode procurar todo tipo de terapia, nenhuma delas te livrará do peso da mão de Deus. Só a confissão pode fazer isso. É por isso então que em 1 Coríntios 11:30, Paulo nos adverte dizendo: por causa disto que, por causa do pecado não confessado, pela vida desregrada diante de Deus, há entre vós, e ele diz então, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe o que é isso? São 3 graus da disciplina de Deus. Quando nós permitimos que o pecado esteja presente em nosso coração, quando nós o escondemos e guardamos, como Davi, como se nada tivesse ocorrido, Deus começa enviando-nos a fraqueza espiritual. Você já provou de fraqueza espiritual? Já ficou difícil orar, ler a Bíblia, vir à igreja? Talvez você ouve uma mensagem, ou abre no app da BBN, começa a cantar um hino, você não suporta aquilo. Parece que toda mensagem fala da mesma coisa, parece que todo o texto bíblico fala da mesma coisa. O primeiro grau da disciplina de Deus é fraqueza espiritual. Você literalmente perderá a alegria da sua salvação. Se essa fraqueza espiritual não chamar a sua atenção para um movimento de confissão e abandono de pecado, Deus pode usar da doença. Deixa eu abrir um parêntese. Nem todo cristão que está enfermo pela disciplina de Deus. Mas mais cristãos estão enfermos pela disciplina de Deus do que nós imaginamos. O segundo grau dessa disciplina é tocar em nosso corpo, é realmente fazer-nos adoecer, para que talvez isso desperte o nosso coração. E se isso não for suficiente, ele diz: muitos, isso nos dá medo, muitos que dormem, ou seja, o terceiro grau da disciplina é a morte física. Muitos que dormem, ou seja, eu tenho que abrir esse parênteses de novo e dizer: nem todo cristão que morre por disciplina de Deus, mas mais cristãos morrem pela disciplina de Deus do que nós imaginamos. Isso ocorre mais do que nós pensamos. É uma realidade para nós, uma verdade bíblica, e que deve ser levada em conta. Agora, dito isto, eu quero colocar a nossa atenção sobre o sofrimento físico causado pela disciplina de Deus. Se essas questões são reais, aonde nós podemos aprender exemplos claros sobre elas? Através de Davi.
O pecado traz sofrimento físico, sim, olhe para o verso 3. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Ele diz, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, é Deus o culpado disso. Não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Salmo 38, 3. O Salmo 38 também é um salmo que vai tratar disso, assim como o Salmo 51. Se você tem um pouco de conhecimento de fisiologia, você reconhece que nós literalmente estamos montados sobre uma estrutura óssea. E conforme a idade passa, esses ossos se enfraquecem e parecem prestes a quebrar-se. Por exemplo, você já ouviu de osteoporose, a descalcificação dos ossos, o enfraquecimento dos ossos. E ao estar estruturado sobre os ossos, então qualquer enfermidade óssea nos traz grandes consequências. Davi está dizendo assim, eu me sinto como se os meus ossos estivessem fraturados. Literalmente. Envelheceram os meus ossos, eles não têm mais força, eles não têm mais realmente a energia que tinham para sustentar o meu corpo. E ele vai além ainda no verso 3, pelos meus constantes gemidos todo dia. E quando nós comparamos isso com o Salmo 38, no verso 5 vai dizer, tornaram-se infectadas e purulentas as minhas chagas. Você sabe que as nossas condições emocionais afetam também o fato de estarmos mais suscetíveis a infecções. Afeta o nosso sistema imunológico. Davi diz aqui que a disciplina de Deus estava agindo sobre o seu corpo ao ponto dele sofrer isso. Realmente chagas infectadas e purulentas. E no verso 10 ele vai adiante e diz, o meu coração dá voltas. E ele cita aqui o rápido bater do coração, quando por exemplo estamos com medo, que é o resultado da descarga da adrenalina na nossa corrente sanguínea. Ele diz, olha, o meu coração dá voltas. E aqui, talvez você já tenha sentido isso. Por exemplo, a síndrome do pânico causa isso. Ou algumas questões de ansiedade. Você está num lugar seguro, mas o seu coração está batendo como se houvesse um risco à sua vida. É o mesmo que Davi está sentindo. Ele diz, o meu coração dá voltas, ou seja, ele bate descompassadamente, ele está agindo realmente de uma forma descompassada. Isso tudo são a afetação da disciplina de Deus sobre o corpo físico. Mas ele vai adiante. Ele fala também que a disciplina de Deus traz não somente sofrimento físico, mas também sofrimento emocional. Olhe para o verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele literalmente sentia a mão de Deus como que o comprimindo, o apertando. Literalmente o sentimento de culpa o esmagava, a ponto dele dizer, o meu humor se tornou em sequidão de estio, que é uma forma de você descrever o luto. Certa vez eu falei com um cristão, a qual Deus estava disciplinando. E eu perguntei a ele, como que você se sentiu? Ele claramente disse, eu sabia que a mão dele estava sobre mim. E eu me sentia como um homem morto. A pressão da mão dele sobre mim havia me elevado a um estado tal de que não havia mais nada que eu me alegrasse. O Salmo 51, verso 3 diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você tenta viver como se aquilo não fosse verdade, mas a sua consciência o acusa o tempo todo. Você tenta, como Davi, viver como se nada daquilo fosse real. Mas Deus está dia e noite, não dando descanso à sua alma. No Salmo 38, verso 6, Davi diz, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, reforçando aqui o pensamento de luto, o que nos leva a concluir que a disciplina de Deus pelo pecado não confessado produzirá efeitos sobre o corpo e sobre a alma. Você sabe o que são efeitos psicossomáticos? Psico-mente, somático, soma, corpo. Há coisas que começam aqui.
e adoecem o corpo. O sentimento de culpa, o saber que há algo entre eu e o meu Deus, vai literalmente fazer enfermar tanto o meu corpo quanto a minha alma. É isso que Davi está ensinando. Mas graças a Deus pela luz preciosa do Salmo 32, e nos versos 5 a 7, Davi vai dizer assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Há uma reviravolta aqui, há algo que muda toda a circunstância. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Ele está dizendo: Senhor, eu estou concordando contigo, há algo de errado na minha vida. Senhor, eu estou concordando com o Senhor, há algo que não devia estar ali. Senhor, o Senhor está certo, tudo que está acontecendo não é obra do acaso, tudo que está acontecendo não é obra simplesmente de algo que por acaso tenha acontecido na minha vida, é a tua mão agindo sobre mim, há algo errado no meu viver, e o que eu devo fazer com isso? Eu confessei-te, eu concordo com ele. Eu digo: Senhor, é verdade, há coisas no meu coração que não deveriam estar, há questões em minha vida que já não deveriam estar presentes. Eu estou realmente reconhecendo que aquilo que está acontecendo comigo é resultado da tua ação. Eu não vou mais encobrir isso. Chega. Eu não vou mais me esforçar para esconder isso. Eu não vou mais me esforçar para fazer de conta que nada existe. Davi tentou fazer isso. Davi continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Encobriu e escondeu. Agora ele muda. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E qual o resultado? Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então ele nos encoraja. Por isso aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos e livramentos. Notou a diferença? Se primeiro havia tristeza e realmente a angústia, agora ele olha para Deus e diz: olha, tu és o lugar em que eu me escondo. Antes, Davi se escondia de Deus. Agora ele diz: não, tu és o lugar em que eu me escondo. Tu és o meu lugar seguro. Tu me preservas da angústia. Antes Davi diz: olha, tu me causas angústia. As tuas coisas me causam angústia. Vir à igreja me angustia. Tentar orar me angustia. Tentar cantar me angustia. Fazer de conta que tudo está bem me angustia. Agora ele diz: tu me preservas da angústia. Tu é aquele que tira a angústia do meu coração. Se antes havia o luto na vida dele, agora ele diz: tu me cinges de alegres cantos e livramentos. Eu falei para vocês nessa manhã que eu agradeço que Deus me deu uma esposa que acorda todos os dias como se fosse o melhor dia da vida. E não é incomum que ela acorde cantando. Ela acorde literalmente agradecendo a Deus por tudo. É isso que Davi faz. Alegres cantos e livramentos. Mas para que isso aconteça, eu creio que nós precisamos entender algo. Você sabe o que é confessar pecados? Você sabe o que significa confissão de pecados? Eu vou estabelecer em 6 verdades. Primeiro, confissão é o reconhecimento e admissão que eu cometi pecado. Eu não empurro a culpa para ninguém, sou eu. Por isso, confissão é o contrário do que fizeram Adão e Eva no Éden. Quando Deus os chama, o que eles fazem? Se escondem. Na confissão, eu vejo a mim mesmo como Deus me vê. E como é que Deus me vê? A Bíblia diz que não há nada encoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você pode encobrir da sua família, do seu pastor, da sua igreja e de todos, mas você jamais conseguirá encobrir um pecado de Deus. Nunca. Por isso, o pecador concorda com Deus sobre aquilo e começa a chamar aquilo que ele não queria nominar com o nome certo: pecado. É pecado. Por isso, voluntariamente, ao confessarmos,
Nós os declaramos culpados das acusações feitas pela nossa própria consciência. Sim, Deus, o Senhor está certo, eu sou culpado. É a proclamação que Deus está certo e que o pecador, eu estou errado, que me livra de tais consequências. Notem o que o Salmo 51:4 diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Davi está dizendo isso: olha, Senhor, eu sei que as minhas atitudes prejudicaram muitas pessoas, eu sei que as minhas atitudes prejudicaram a minha família, talvez o meu casamento, talvez pessoas que estavam olhando para mim, para o meu testemunho cristão, mas eu quero dizer que antes de tudo, o meu pecado foi contra ti. Eu literalmente estou desafiando o Senhor com o meu pecado, eu estou zombando do Senhor com o meu pecado. E Davi diz: é contra ti somente que eu pequei. As pessoas estão falando de mim, mas aquilo que eu fiz é mal aos teus olhos, para que tu sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi diz: Senhor, tu tens toda a razão. Eu não quero mais debater contigo. Eu não vou mais discutir com o Senhor. E o resultado então, no Salmo 32, os 2 primeiros versos dizem que quando Davi confessa e abandona o seu pecado, ele diz que é alegre, que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É alegre o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O bem-aventurado aqui é um homem digno de ser congratulado, e a reação dele é muito clara. Verso 7: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramento. Agora Davi canta de alegria, porque antes ele chorava por causa do pecado. Esse é o resultado. A ciência e as terapias procuram restabelecer um pouco de alegria ao coração deprimido. Os medicamentos psicotrópicos procuram agir nos nossos neurônios, na nossa mente, a fim de restabelecer um pouco de descanso e alegria. Sabe qual é a taxa de sucesso disso? Mínima, quase nula. Você já perguntou qual é a taxa de sucesso da confissão e abandono de pecados? 100%. Sabe o que as terapias desse mundo conseguem fazer por você? 2 coisas: que você consiga viver com a sua tristeza, se acostume com ela, ou que depois de muito tempo, talvez, depende, você terá alguma melhora. A Bíblia não é assim. A Bíblia diz: se confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, esta alegria, esta bem-aventurança estará presente em nós com 100% de certeza. Não há dúvida sobre isso. Se fizermos o que Deus está dizendo para fazermos, com 100% de certeza, esta alegria dita por Davi se estabelecerá em nosso coração. Nenhum homem pode fazer isso. Quais são os benefícios de uma vida sem pecado encoberto? Agora eu quero que você pense, se você faz isso, eu não quero desencorajar que você deixe de fazer. Quanto que você paga pelo seu seguro de saúde ou pelo seu plano de saúde? Na sua mente aí você tem mais ou menos uma ideia, não é? Eu não quero que você responda, mas qual é o melhor plano de saúde do mundo? Algum de vocês sabe? O nome dele é santidade. Não tem nenhum melhor plano de saúde desse mundo que ser santo, do que viver longe do pecado. Eu vou lhe provar isso. Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Qual é a consequência disso? Porque eles aumentarão os teus dias. Sim, obedeça a Deus, isso vai aumentar os seus dias. E mais do que isso, eles te acrescentarão anos de vida e paz. Qual plano de saúde te dá isso? Nenhum. Mas a santidade te dá.
Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e o quê? Aparta-te do mal, isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Uma medula saudável é um corpo saudável. Qual é a consequência aqui? Qual é a causa desta saúde para o teu âmago, de medula para os teus ossos? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Santidade. Versos 13 e 16. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Olha a consequência no verso 16. Vida longa de dias está na sua mão direita. O melhor plano de saúde é a santidade, que nos dá uma vida longa diante de Deus. Olhe para o capítulo 4, verso 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Ele está dizendo que se dermos ouvidos à palavra de Deus, os anos da nossa vida se multiplicarão nessa terra. Versos 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. Literalmente isto. O que nós aprendemos com isso é consenso que o estresse prejudica a vida e a saúde das pessoas. Mas a Bíblia aqui nos ensina que a paz com Deus nos leva a uma vida longa e a uma vida saudável. Você paga uma fortuna para o seu plano de saúde, mas esquece de obedecer a Deus. Você paga uma fortuna para homens cuidarem da sua saúde, mas se esquece que não há plano de saúde melhor do que a santidade. Por isso concluímos, lendo Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu não sei o que há no seu coração. Eu não conheço a sua vida. Somente Deus a conhece. Mas em algum momento, Provérbios 28, 13, vai bater a porta. Em algum momento, Provérbios 28, 13, vai confrontar a sua vida. Em algum momento, talvez de forma desapercebida, lendo a Bíblia, você chega em Provérbios 28, 13. A mensagem dele é indiscutível, inegociável. A mensagem de Provérbios 28, 13, não há como negociarmos, acrescentarmos, tirarmos, negarmos, nos desviarmos. Ela é definitiva. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais, nunca, não há chance, ele não prosperará diante de Deus. Você poderá prosperar financeiramente, você poderá prosperar neste mundo, mas jamais terá paz no coração para provar qualquer coisa que você consiga. Tudo será amargo, porque aquilo que o dinheiro não compra, você não pode adquirir. Só é possível pela confissão e abandono de pecado. O que encobre as suas transgressões, não há solução para ele, mas é tão simples. O que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se abandonarmos os nossos pecados, Deus promete ser misericordioso. Você conhece o Deus misericordioso? Você conhece o Deus que não te trata de acordo com os teus pecados, mas de acordo com o perdão e o amor dele. Viva Provérbios 28, 13. Leia todos os dias Provérbios 28, 13. Analise o seu coração por Provérbios 28, 13 cada manhã. As promessas que Deus nos dá se cumprirão. Ele já tirou-nos da esfera do pecado. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós não pertencemos mais a uma raça condenada, nós agora pertencemos a Cristo, pertencemos à sua igreja, o corpo de Cristo. Ele já nos tirou da esfera do pecado, da escravidão do pecado. Sabe o que ele está fazendo agora?
está tirando o pecado de nós. Ele já nos tirou da escravidão, agora Ele está tirando o pecado de dentro do nosso coração, para que nós amemos a Ele. João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar pelo sangue de Jesus. Que isso esteja claro à sua mente. Que se algo há entre você e Deus, que talvez você tenha levado nesses últimos anos como se fosse algo que não tivesse importância ou razão, ele continua lá dentro e precisa ser tirado. Que você tenha, olhando para Deus, a convicção que é a melhor atitude a fazê-lo. Vamos fechar os nossos olhos.